Sejam bem-vindos ao canal Cult Saints. Eu sou o Peter Paul e hoje a gente vai ter uma conversinha um pouco mais séria sobre Commander Masters. Porque essa edição é o que está agora no momento, né? Tá todo mundo falando sobre ela, tá todo mundo dando suas opiniões, as coisas estão aparecendo, né? As questões assim relevantes sobre o Magic, sobre a precificação das cartas e tudo mais. E eu senti que eu deveria falar isso com vocês, né? Falar isso com todo mundo aí que está me assistindo. Falar um pouco sobre o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Está sendo lançada uma nova edição chamada Commander Masters, que é basicamente uma edição de reprints, né? São cartas que já existiam e essas cartas estão sendo reimpressas, principalmente cartas assim que precisava muito de verdade de algumas reimpressões, até para a gente poder ter ela com um preço um pouco melhor e tal, ter mais no mercado, até porque assim, né? Vamos combinar. Se a gente ficar olhando assim para o que tem no mercado, às vezes eles lançam uma vez. Então sempre que eles lançam assim mais de uma vez, é bom a gente sempre achar bacana, até porque dá uma baixada nos preços. Só que, junto com todo esse hype, toda essa empolgação que a galera teve com a edição nova, reprints e tudo mais, vai ter as cartas que eu quero usar, vai ter alguma carta que não tinha foil e agora tem, e realmente tem isso nessa edição. Também foi revelado os preços da edição. E aí que o negócio ficou feio. Porque eu acho que o pessoal já se esqueceu, mas há longínquos 4 anos atrás, faz um bom tempo, isso aconteceu. A Wizards retirou o MSRP. E o que tu deve estar se perguntando, o que é MSRP? MSRP é uma sigla americana que quer dizer preço sugerido. É o preço que a Wizards achava que deveria ser vendido para as pessoas. Tanto usava esse preço para as lojas quanto para o distribuidor. E nisso, o que acontecia? Dentro desse preço sugerido, eles faziam um cálculo mais ou menos de lucro e etc. E aquilo era revelado para o público. Muita gente até, segundo a Wizards, se confundia, porque existia uma sigla apenas na América, que era o MSRP apenas dos Estados Unidos. E aí causou uma confusão, disseram eles lá que o pessoal achou que só ia vender nos Estados Unidos e etc, etc. Tudo uma grande balela, né? A gente sabe que isso tudo aí foi só uma balela, mas a gente precisava olhar há 4 anos atrás o que estava acontecendo. Recém tinha tido um dos sets assim, mais esperados da época, que era o Ultimate Masters, e era um dos poucos sets Masters que tinham aparecido, porque até então não era tão corriqueiro assim, né? Agora é mais comum. E aí quando nós vemos o que aconteceu, os preços ficaram mais altos. E logo a Wizards percebeu que ela também não conseguia fazer essas cobranças de preço assim, dessa forma, sem parecer que eles são um pouco malandros, sem parecer que eles são aquele cara que quer te dar um pequeno golpe, né? O urubu da edição, aquela famosa, né, que tem. E aí eles tomaram uma decisão, que foi essa aí que eu mostrei para vocês. Apareceu na tela, foi exatamente essa decisão, tirar esse preço sugerido. E com isso, aquele momento, há 4 anos atrás, ninguém imaginava o que poderia acontecer. As pessoas achavam, mas ninguém segue o MSRP, ninguém segue esses valores aí, então dane-se, né? Ninguém se importa. Só que naquele mesmo momento a Wizards fazia uma parceria com a Amazon. E aí, não só, na verdade não é a Wizards, né? A Hasbro fazia uma parceria com a Amazon. E ela faria a distribuição de alguns produtos. Na verdade ela venderia diretamente para o consumidor, não teria um distribuidor, né? Não passaria por ninguém, seria direto. E aí eles tinham feito uma negociação, onde tinha lá um site propício para isso, né? Um site bem feito, dá para vender os produtos. E aí que começou o problema. Que a Amazon começou a ditar muito dos preços que estavam aparecendo. Sendo que a Amazon põe o preço que ela quiser. Olá, eu gosto de dinheiro! Quando ela quer ganhar dinheiro, ela põe mais alto. Quando ela não quer ganhar dinheiro, ela põe mais baixo. E a Wizards e a Hasbro estavam coniventes. Porque esse movimento de mercado não foi feito de maneira pensada. E aí a gente chega, passando esses 4 anos, chega hoje. Na época, já se esperava que os preços iriam aumentar.
E se esperava que os preços iriam aumentar, na verdade, justamente nesses sets que todo mundo quer, né? Que são esses sets de cartas Master, que vem reprints e vem aquelas cartas que todo mundo deseja. Porque a Wizard sabe bem qual é as cartas que todo mundo quer. Tanto que não é difícil nem prever que carta que eles vão fazer a reimpressão, porque de fato tá na cara, né? Eles sabem que para vender um produto eles precisam botar algo que os clientes desejam. E os clientes desejavam muito alguns reprints que tem nessa edição. Por exemplo, Fierce Guardianship, todo esse ciclo aí de medalhões, todo o ciclo de cartas que quando teu comandante está na mesa, tu não paga para jogar as cartas e tudo mais, são 5 cartas, uma de cada cor. E aí, gente, que o negócio começa a ficar feio. Porque com isso eles aprenderam que dá para fazer um preço mais alto. E aí a distribuidora também pensou a mesma coisa. Pô, mas se todo mundo quer esses sets assim, esses sets premium, que de fato é um set premium, então vamos aumentar. Aí cada um aumenta um pouco, chega pra gente que é cliente, um preço absurdo. É complicado, né, lidar com isso. E o preço chegou a escalas exorbitantes, como eu posso mostrar aqui para vocês. Nos Estados Unidos, assim, tem deck que está custando $182, que é totalmente fora de qualquer realidade, até de uma realidade americana. E quando a gente vem para o Brasil, a gente vê que, na verdade, esses preços foram repassados para a gente também, mais altos. E aí vamos olhar de que forma. Se tu juntar todos os produtos, eu vou botar aqui na tela o preço de uma caixa de booster de draft, uma caixa de booster de coleção, uma caixa de booster de colecionador e dos decks de Commander. Esses são os preços atuais. Eles já custaram mais barato, principalmente os decks de Commander. Já chegaram a preços mais baixos, mas eu vou falar disso já já. Primeiro vamos ver a conta de quanto é que fica tudo isso. Se tu comprar todos os produtos, um de cada, né, tu vai chegar no valor de R$ 9.634. Esse é o valor atual, pegando todos os produtos. Com esse valor tu pode fazer uma série de outras coisas. Tu pode comprar um iPhone, tu pode viajar para Paris, tu pode viajar para Las Vegas, tu pode, sei lá, ir para o Japão, e esse preço ainda vai conseguir pagar a tua passagem e ainda um pouquinho da tua estadia. Para tu ver como esse preço está alto. Dá para comprar 20 Playstations, não, brincadeira, não dá não para comprar. Nos Estados Unidos daria se fosse a mesma conversão, mas não dá. Dá para comprar um PlayStation 5 e um Xbox Series X. Que já é uma coisa absurda, né? Um valor muito alto. E aí nós vemos assim aquele questionamento que todo mundo teve, que é por que esse valor ficou assim? Por que os lojistas fizeram isso? Esse foi o nosso primeiro impacto, foi ter raiva do lojista. Foi chegar e dizer assim, poxa, esses lojistas aí, eles querem nos ferrar, cara, eles querem arrancar até o nosso último couro e tal, vai ser complicado. Mas na verdade, o buraco é um pouco mais embaixo. Eles também têm a parcela de culpa deles, né? Não dá pra... Vamos ser sinceros, né? Não dá pra aliviar ninguém aqui. Nesse faroeste aqui, não tem mocinho. Então não dá bang bang. Só tem bandido. E é assim que funciona. Afinal de contas, no mercado, só tem isso. Só tem isso. As pessoas querendo ganhar dinheiro, as pessoas querendo ter vantagem em cima uma das outras. E aí a gente culpa primeiro o lojista. Tem muita reclamação na Liga. Na Liga Magic, pode olhar lá, tem muita reclamação, tem muito comentário inflamando isso dos lojistas. Depois tem alguns comentários um pouco mais lúcidos que falam não só dos lojistas, que falam da distribuidora, que falam também da Wizards, muita gente batendo na Wizards. E aí as pessoas começam a cair na real. E quando tu trabalha com uma cadeia de vendas assim, que sai de fabricante, distribuidora e loja, tu tem que entender que todos eles vão botar o lucro deles. E eles podem, como agora a Wizards não tem um preço sugerido de lucro bom, eles vão botar o preço que eles quiserem. E também, vamos ser sinceros, não se enganem aqui, não vamos se enganar, né? Não tem ninguém aqui por perto. Vamos se enganar que a Wizards imprime esses papéis aí, que é papel, né, gente? Isso aí custa centavos. Qualquer set custa centavos, qualquer edição custa centavos. A gente sabe disso. Então, qual é o grosso do que a Wizards precisa cobrar? É da distribuição, é das promoções, é da publicidade, é das artes, é de todos aqueles valores agregados que tem nisso, né? Que é uma empresa gigantesca.
Isso, afinal de contas, vai chegar no valor mais alto para o distribuidor. E aí o distribuidor, infelizmente, também vai cobrar um valor mais alto para ele ter o lucro dele, porque a Wizards aumentou o preço dela. E aí os lojistas, por sua vez, aí que eu acho que também tem um erro muito grave. Por que eu bato tanto nessa tecla da rede de distribuição, da rede de venda? Porque quando chega no lojista aqui, a gente pegou decks que estavam custando do nada na Liga Magic, muito antes de qualquer outra distribuidora, de qualquer uma das distribuidoras brasileiras dizer o valor, e já tinha lá um valor na Liga Magic. Um valor até alto, mais alto do que o normal, 400 e poucos reais e tudo mais. Dos decks individuais, os decks assim, o dos Fractious e o dos Eldrazi estava 500 e alguma coisa. Preços assim, mais altos, mas não exorbitantes. Só mais altos. E aí os 4 decks juntos, ele estava custando R$ 1.700. E muita gente comprou. Por incrível que pareça, mesmo os preços estando mais altos, muita gente comprou. E aí viemos para os tempos atuais, onde foi revelado os valores, e eu sei qual foi o valor que foi cobrado pelas distribuidoras, porque eu fui atrás, eu fui perguntar. E eu vou dizer aqui esses valores. Só espere um pouquinho que eu vou dizer. Mas aí o valor chegou, nas lojas receberam os valores que elas iriam pagar pelos decks. E aí os valores eram superiores ao que eles estavam cobrando. Eles estavam cobrando 1.700 pelos 4 baralhos. Muita gente comprou. Qual foi o valor que estavam cobrando? Qual que acho? O valor de 2.100 e poucos reais. Esse era o valor que estava sendo cobrado do lojista. Esse valor a distribuidora estava dizendo, ó, compra esse aqui. Só que aí tem mais um detalhe. Para quem não conhece o mercado, quem é só consumidor, só gosta de se divertir, talvez não saiba disso. Talvez tu pense assim, não, o lojista ele pode fazer o que ele quiser. E não é bem assim. Quando o lojista vai comprar um produto, muitas vezes ele compra às cegas. Ele compra algum tempo antes do lançamento. As boxes, por exemplo, as caixas dessa edição, eles compraram muito antes. E também, quando vai na questão dos Commanders, não é muito às cegas. Só que o que acontece? Os valores que foram lançados para os lojistas foi antes de revelar os baralhos. Acho que, se eu não me engano, foi na mesma semana. Na semana seguinte, que foi mostrado o que tinha dentro. E os lojistas se viram com um problema nas mãos. Como é que eles iam fazer com os decks que eles já venderam? Porque o valor veio mais alto. O valor veio 2.100 e poucos reais. Se tu dividir por todos os decks, dá uma 500 e alguma coisa. Isso sem contar o frete. Eles tiveram que cancelar. E algumas lojas efetivamente cancelaram os pedidos. Inclusive um pedido meu foi cancelado. Eu fiz 2 pedidos, né, e ambos foram cancelados. Infelizmente, né? Porque de fato eu queria essa coleção, assim, eu acho, aquele preço eu achei até justo no momento. E aí eu pergunto aquela coisa que está dentro da gente. Poxa, mas eles cancelaram lá para quê? Para cobrar bem mais caro. Qual foi o valor que eles trabalharam agora? Vamos lá, se a gente pensar que eles estavam pagando 500 e alguma coisa por cada um, a gente imagina, eles botaram 140, 150 reais de lucro em cada deck, não é isso? Então eles estavam cobrando 600 e alguma coisa, quase 700 reais, certo? Errado. Achou errado, otário? Porque existem decks que são mais desejados. O dos Fractious, o dos Eldrazi, era mais desejado do que qualquer um dos outros decks, que é o dos Planinautas e dos Encantamentos. E aí aconteceu a primeira disparidade de valores, porque os decks de Planinautas e de Encantamentos estavam muito próximos desse valor que a gente falou. Ah, põe 140 reais a mais aí, e aí tu consegue ter um lucro bom. Tá muito perto disso, eles estavam na faixa dos 600 e alguma coisa. Só que os outros estavam na faixa dos 900, até 1.000 reais. Mas por quê? Porque são o mesmo preço. E tem um outro detalhe que muita gente não fala, o lojista não fala, mas ele é obrigado a comprar os 4 decks. Ele não pode comprar o deck que ele quiser, ele não pode comprar um deck só, ele não pode comprar 3 do mesmo, ele não pode comprar 6 do mesmo, não. Ele tem que comprar um de cada. Sempre um de cada. Então ele vai ter que vender os outros. Então o que era o pensamento dos lojistas nesse momento? Bom, eu vou ganhar uma margem de lucro maior nos decks mais desejados, que eles vão vender mais rápido,
E aí os outros eu deixo lá e eu tiro uma margem de lucro menor. Não se enganem achando que eles estão vendendo a preço de custo, que não estão. Você sabe o valor, agora vocês sabem o valor que foi. E esse valor aí, eu vou te dizer, foi muito difícil de conseguir esse valor. Eu tive que entrar em contato realmente com a distribuidora. Dar o meu jeito de ser o infiltrado, né? E aí eu fico pensando, que cálculo foi esse que foi feito? Porque eu acho que a Wizards tem culpa nesses valores ser tão mais altos. Mas eu não acho certo tu cobrar esse valor também. Fazer essa prática de cobrança, onde tu tá ganhando 300, 400 reais em cima de um baralho e nos outros tu tá querendo ganhar 140. Que não faz sentido. Não era mais fácil deixar mais, assim, parecido, mais próximo um do outro? Vamos lá, que fosse 200 reais de lucro em cada um, 700 e pouco. Tá no preço de um set premium, porque a gente comprou por esse valor os decks foil, totalmente 100% foil de Warhammer. Foi nessa faixa aí de 700 reais. E também o deck Heads I Win, Tails You Lose do Secret Letter também nessa faixa aí. Então a gente estava, né, trabalhando com uma faixa premium de um produto que a Wizards já falou que não é premium. Estranho. Mesmo assim, muita gente comprou ainda. E é nesse ponto que eu queria tocar com vocês. A gente, como comunidade, nós temos que reagir. A nossa forma de se defender dessas coisas é reagir. Como é que a gente vai reagir? A gente vai se reagir contra o lojista somente? Não, porque tem lojista que ele é bom. Tem muito lojista que é bom, que é um cara que ele quer ajudar a comunidade. E muitas vezes, como ele tem que sustentar uma loja, existem os valores agregados. Mas eu vou te dizer, essa disparidade de valores, essa disparidade de lucro num deck e no outro, porque um é mais procurado, isso aí já acontece há muito tempo. E isso eu acho sacanagem. Ah, mas Peter, é porque vai ser mais fácil de vender. Sim, vai ser mais fácil de vender, mas o produto tá lá para ser uma entrada. Então tu tá sendo proibitivo com as pessoas que querem entrar. O deck de Commander, apesar de muita gente não saber, ele é a porta de entrada do Magic hoje em dia. Então, tu ter um preço tão forte, tão alto assim, não vai entrar ninguém. Então tu tá prejudicando sim a comunidade. Ah, mas como é que eu vou ter o meu lucro? Já tem. Tu não vende só isso. Nenhum lojista vende só isso. Talvez esse seja um pedido mais difícil de fazer, porque eu entendo o lado deles, eu entendo o lado de quem tem loja, de que precisa manter a loja, precisa pagar as contas no final do mês. Mas ao mesmo tempo tu não pode punir a comunidade com isso. A comunidade também tem que ter uma resposta, tem que ter aquela resposta melhor do lojista, porque a gente já tá na ponta da faca. A Wizard já lançou a braba, a distribuidora já botou o ferro em cima e o lojista vem e fecha a tampa do caixão na gente. Aí não é o certo. Não é certo mesmo. E acho que a gente tem que reclamar da Wizards, principalmente. Assim, ela é o principal foco. Porque as políticas dela são todas voltadas pelo entendimento que a Hasbro tem de mercado. O Magic, diferente do que muita gente pensa, ele era um produto feito, mais conhecido como patinho feio. Se tu olhar assim dentro do mercado de ações, dentro do mercado de grandes empresas. Por quê? Porque é um produto nichado de uma galera que são uns nerds dos anos 90, a maioria, depois uma galera mais nova, mas a sua maioria é isso. E nunca se achou que se tu espremesse demais, tu ia tirar muito dessa comunidade. Se achava, inclusive, que isso iria acabar com o Magic. E aos poucos está acabando com o Magic, porque está dando espaço para outros card games superarem e o Magic vai caindo e em um dado momento ele pode sim sofrer uma grande derrocada. Pode ser que ele não consiga mais se reerguer depois de um certo ponto. A Wizard tem acertado em muitos pontos nesse sentido de mercado, mas nesse sentido, nesse de olhar dessa forma, ela errou. E errou feio, sabe? Errou feio de verdade. E cá entre nós, né? A gente pode não entender de mercado multibilionário, porque nós somos apenas pessoas comuns, mas a gente sabe o que é um movimento bom e o que é um movimento ruim. E espremer o teu cliente nunca é um movimento bom. E aí a gente fica nesse dilema de como reclamar, de quem reclamar e essa sensação ruim. Porque ao mesmo tempo eu entendo que todo mundo tem aquela sensação de eu preciso disso, aquela sensação da empolgação. Pô, e se eu perder essa vaga, e se eu perder essas cartas, se eu não conseguir mais?
Gente, não tem esse pensamento, vocês têm que ter paciência. As cartas vão ser reprintadas, a Wizards vai botar de novo, esse set não vai vender pouco, vai vender bastante, vai ter à disposição, só que existe um segredo para isso. E um segredo que a gente conhece isso em muitos países, que a gente vê em muitos países porque isso acontece lá, que é se nós não comprarmos o produto, ele eventualmente barateia. Porque o lojista e as distribuidoras já pagaram, já estão com os produtos na mão, eles têm que se desfazer deles. Se sobrar, eles têm que baixar os preços. Se baixar os preços, a comunidade compra. Agora, se a comunidade não reagir dessa forma, reagir de outra maneira, da maneira que todo mundo acha, não, vou ter que comprar, tem que me esforçar, tem que estourar o cartão de crédito, tem que vender meu carro para comprar isso aí, porque senão eu vou ficar de fora, eu vou perder e aí eu não vou conseguir mais. Aí nós estamos errados. Aí a gente está muito errado. Então, a gente precisa, como comunidade, eu sei que é difícil, porque a comunidade do Magic, ela muitas vezes ela é meio fechada, né? Como muita gente fala, é uma comunidade de nerds dos anos 90, né? Que eram os excluídos, era a galera que, na época que o nerd não era legal. E hoje em dia ser nerd é legal. Então tu tem, né, essa melhora de vida aí na vida do nerd, porque hoje em dia a gente é cool, a gente é massa. E é verdade. Então esse Magic, o jogar carta, virou algo assim mais aceitável do que era naquela época. Naquela época as pessoas eram, sabe, espizinhadas no colégio, achavam que eram coisa do demônio, enfim, várias coisas lá que falavam que eram absurdas na época. E hoje já não se tem mais isso, porque sabe que é um jogo saudável. Então é isso que eu peço para vocês, assim, eu peço que vocês ponham o dedo um pouco na consciência nesse ponto. E eu sei que vocês estavam curiosos para saber uma outra coisa dos decks de Commander. Qual é o ponto mais interessante de um produto? Que esse aqui eu deixei para falar no final. É que tu tem que ter uma sensação pro teu cliente. O teu cliente está comprando um negócio. Tá? Comprei aqui meu negocinho aqui. Só que se eu abrir e for uma caixa de cocô, eu vou me sentir enganado. Então eu preciso dar para o meu cliente, nem que seja uma falsa impressão, de que ele está no lucro. Então eu não vou dar para ele uma caixa com cocô dentro. Eu vou dar para ele uma caixa com uma pepita de ouro desse tamanho. Que daí ele vai pensar, pô, mas eu peguei uma caixa boa com uma pepita de ouro dentro. Então eu estou no lucro. Então eu paguei 200, a pepita de ouro hoje vale 300, então eu estou no lucro. Essa é a sensação que tem que passar. E no Magic isso é muito fácil, porque a Wizard só precisa olhar as cartas, fazer uma lista onde o valor das cartas seja maior do que o valor que eles vão cobrar. E aí a sensação está tranquila. Só que, qual é o problema dessa edição? São só reprints. E qual é o problema desses decks? Na sua maioria eles vão ter que se basear nos reprints para agregar esse valor. E é aí que o negócio fica complicado. Porque os valores desses decks, o que está mais valorizado era o deck dos Planinautas, que está na faixa dos R$500, assim, de cartas, reprints. E aí, todos eles eram na faixa dos 400, ou seja, tu está pagando 600 e pouco para ganhar 500, tu está pagando 900 para ganhar 450, 460. Gente, isso é um absurdo. Isso é muito pouco. Isso não acontece com frequência no Magic. As cartas se desvalorizam. Lógico, a gente tem que ter em mente também que essas cartas não vão ficar para sempre assim, né, gente? Você sabe que se a carta está vindo num produto fechado que tu abre e tem lá a carta, ela vai baixar de preço, né? A gente tem que também ter essa consciência. A gente é um pessoal mais assim inteligente, a gente sabe que isso acontece. E aí vem o outro ponto-chave, que são as cartas novas. A Wizard não sabe quanto é que essas cartas vão custar, porque ela faz as cartas, ela acha que aquelas cartas estão boas e lança. Pode ser que aquelas cartas vão valer muito daqui a um tempo, pode ser que elas não vão valer nada, então não tem como saber. E aí, quem é que vai editar esse valor? O mercado e os lojistas. E aí entra a minha segunda crítica, que apesar de estar todo mundo passando a mão, eu não vou passar a mão. Porque quem disse o preço dessas cartas foram as lojas. E muitas dessas cartas estavam com preços absurdos, preços inimagináveis, inaceitáveis, preços mentirosos, que não são coniventes com uma realidade. Tu vai cobrar R$250 de uma carta. O comandante principal do deck dos Eldrazi estava custando R$250. Vocês têm noção disso? A carta já é foil, ela sequer... Tá certo que ela pode sair não foil, mas ela sequer existe não foil, é uma carta já premium, e ela vem em todo o baralho, e estava custando R$250.
Só que aí tu para e pensa, pô, mas a carta é boa. De fato ela é. Ela é muito boa, dá pra ver aqui. Ela é realmente muito boa. Tu vai cobrar quase um terço do valor do baralho inteiro. Como é que isso vai funcionar na cabeça do cliente? Não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. O cliente vai ter essa falsa impressão de que está tendo lucro. Porque quando tu põe, se tu misturar os valores dos reprints com os valores das cartas novas, vocês não vão acreditar, vai dar mais de R$1.000. E aí o cliente fica feliz. Pô, tô ganhando R$200. Mas, gente, esse valor é mentiroso. Tem cartas que estavam 250 que já estão 150. Tem cartas que estavam 200 que já estão R$ 79,99. Porque os lojistas enfiaram essa faca aí para tentar dar uma falsa impressão para que as pessoas comprassem os baralhos. Porque eles iam ficar cheios lá, né? E aí, não, vamos aproveitar então, vamos tirar o lucro então nessas cartas. Gente, isso é um absurdo. Aí por isso que eu digo para muita gente que antes de comprar uma carta, e eu acho que esse é o grande defeito do mercado brasileiro, pesquise. Veja nos Estados Unidos quanto é que está a carta, veja no Japão quanto é que ela está na Europa. De repente tu vai importar a carta e ela vai sair 1/5 do valor dela. E aí o cara que cobrou mais caro aqui, o espertinho, né, o malandrilson, esse aí vai ficar chupando o dedo. E aí a gente como comunidade vence. Porque a gente consegue contornar e ele vai ter que baixar o valor. E aí a gente consegue baixar esses valores, só que a gente tem que ser inteligente. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês de como é que faz as importações, porque a importação hoje em dia está muito fácil, gente. Foi realmente muito facilitado. Tem valores a mais, os impostos estão altos nisso aí e tal, é complicado mesmo. Mas a importação em si está mais simples e está muito fácil de fazer. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então sempre se baseiem em outros mercados. Sempre vão olhar se a carta está em alta lá fora, ver se ela está em alta em outros países também, antes de comprar aqui. Porque o preço daqui pode ser apenas uma ilusão para te enganar como consumidor. Porque praticamente, né, com essa falta de preço sugerido, virou o Velho Oeste. Todo mundo faz o preço que quiser, joga o que quiser, é tiro para todo lado, é porrada e bomba e já era. Então temos que ser espertos como comunidade. É por isso que eu disse para vocês todos esses valores. Eu trouxe todas essas informações para que vocês como clientes, tanto quanto eu, saibam o que estão fazendo. E a gente possa reagir. E reagir da maneira certa. Reagir nas pessoas certas. Seja na Wizards, que é a principal culpada, seja no lojista que tentou botar um valor exorbitante para tentar ludibriar a comunidade, seja no distribuidor. Então a gente tem maneiras de lidar com isso. A gente só vai lidar com isso como uma comunidade. Então espero que vocês tenham pegado aí a mensagem que eu queria passar. É um vídeo um pouquinho diferente, né? Vocês estão vendo aí o cenário complicado não, um cenário diferente do habitual, mas eu vou usar bastante esse cenário aqui. Mas eu quero muito passar essas mensagens mais rápidas, ter essa conversa direta e poder dizer para vocês que há uma luz no fim do túnel. Mas essa luz depende de todo mundo. E se a gente não agir junto, aí não é uma luz. Aí é um trem que está vindo para nos atropelar. E aí a gente vai precisar, claramente, passar para outro card game, muito provavelmente, né? Espero que não chegue nesse ponto aí. Mas essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal se já não for inscrito. Se for inscrito, verifica se está com o sininho ativado. E deixa aquele comentário massa, aquele comentário dizendo ali se gostou ou não gostou, uma sugestão, uma crítica. Sou todo ouvidos. E espero contar com vocês no próximo vídeo também. Até lá. E não vamos se esquecer, né? Quem tem o poder de compra é a gente. Tchau!